Amém, igreja? Amém. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Graças a Deus. Abra aí em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Fique atento ao que o Espírito Santo quer falar. Deus fala com quem está presente, Deus não fala com quem está ausente. Então, se Ele te trouxe aqui, é porque você precisa aprender algo mais nessa noite. Amém? É uma passagem bastante conhecida, né? Mas a palavra do Senhor se renova todos os dias. E eu creio que nós temos algo a aprender nessa noite. Amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 1, do 1 em diante, do 1 ao 7, nós vamos ler. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Amém? Amém. Vamos parar por aí. E aí o restante da história eu vou falar se o microfone deixa. Amém? Preste bastante atenção na palavra hoje. A palavra nos ensina a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém? Amém. Primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não entendi. Quem vai xingar? Timão-de? Esse tem fogo. Esse pega fogo? Não quer, não. A Bíblia fala que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E quando nós aprendemos sobre o reino de Deus, nós vemos que quando Deus nos escolhe, Ele nos chama para pregar o reino. Para trazer o reino. A Bíblia diz, venha o teu reino. Né? O reino do céu sobre a terra. Porque com certeza lá é melhor do que aqui. Então Deus quer implantar o reino de lá aqui. E quem faz isso? Eu e você. Glória a Deus. Somos nós. E Deus tem essa necessidade de que a igreja entenda o propósito dele na terra. A igreja somos nós. Como a pastora disse aqui, você está atento às necessidades do reino. E a Bíblia diz, irmãos, que nós não sabemos orar como convém. Nós pedimos mal. E eu vejo nitidamente na história de Ana, dessa mulher, que ela, por um tempo, ela não sabia pedir. Se você for estudar a história de Ana, você vai ver que por um tempo ela não sabia orar como convinha. A Bíblia diz que todo ano ela
Eucana, seu marido, e a abençoada da Penina ia sacrificar, né? Orar a Deus e sacrificar ao Senhor. Isso era feito uma vez por ano. E nós vemos aqui nesse texto que o escritor ele faz questão de dizer que a Penina, outra mulher de Eucana, estava sempre irritando Ana. Eu tenho filho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Né? Irritava, esfregava na cara dela que ela era estéril. Mas nós vemos no texto que Deus tinha cerrado a madre dela. Era propósito de Deus. Só que Ana ainda não compreendia. E quando Ana ia até o templo orar, eu imagino, o texto me dá, né? Como ele me dá essa visão de como Ana entrava naquele templo. Ana entrava no templo irritada, nervosa, com raiva, com ira da mulher. Porque quando eles iam, ela ficava ali, né? Eu tenho filho, você não tem. Ai, né? Eu sou melhor. Você não... Irritando. E eu quero te dizer, meu irmão, que na vida do cristão sempre vai ter uma penina lá te cutucando. Todo crente tem uma penina te cutucando, te irritando. Queima ela, Jesus. Tem que queimar ela. Todo crente passa por isso, irmão. Tem sempre uma afronta se levantando, tem sempre alguma coisa acontecendo para te tirar o sossego, para te tirar a paz. E assim foi com Ana. E eu imagino mais ainda. A Bíblia fala nesse texto que os dois filhos de Eli estavam lá. E a Bíblia também diz no capítulo 2, capítulo 3, que corria a fama dos filhos de Eli, que eles não faziam coisa boa ali naquele tempo, não. Corria entre o povo a fama de que Hofni e Finéias eram homens pecadores e eram sacerdotes no templo. E eu imagino Ana amargurada, irritada, e ainda entrando naquele templo e vendo pecado no meio daquele povo. Ela devia de pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? E aí a oração de Ana não surtia efeito. Porque ela estava irritada com a afronta e ela estava, quem sabe, preocupada com o pecado do outro. Não vou lá, porque a irmã Conceição está lá. E a irmã Conceição, ó, sei não. Quantos não fazem isso, irmão? É a famosa desculpa para não vir na igreja. São as famosas desculpas. Eu não vou porque fulano... O que tem fulano a ver com isso? O negócio é você e Deus. E a Bíblia diz que Ana entrava e saía do templo todo ano a mesma coisa. Nada acontecia. Por quê? Porque a visão dela estava em Penina. Na afronta. A visão dela estava nos pecadores. Naqueles homens que estavam ali pecando. Dentro do templo. E todas as vezes que nós, como igreja, nos preocupamos com Peninas e com Hofnis e Finéias por aí, nós deixamos de receber a bênção. A vitória, o milagre não acontece. Nós entramos e saímos da igreja e a nossa vida não muda. Quantas vezes nós vimos pessoas entrando e saindo da igreja e a vida continua a mesma? Por quê, pastora? Porque os olhos estão no lugar errado. Olhando aquilo que Deus não te chamou para olhar. Preocupada com aquilo que Deus não te chamou para preocupar. E aí, meu irmão, Samuel não veio. Deus tinha um propósito na vida de Ana. E Deus trabalha em cima de propósito. Deus não é um Deus de, sabe, de improviso. Ele trabalha em cima de propósito. E Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Só que eu tenho que estar com os meus olhos bem atentos e os meus ouvidos bem atentos ao propósito de Deus na minha vida. Porque sempre vai se levantar alguém para tentar barrar. Sempre vai se levantar alguém para tentar te desanimar. Para tentar tirar o seu foco do objetivo. E Ana tinha o desejo de ser mãe, mas a sua oração era uma oração que não surtia efeito, porque ela entrava e saía da mesma forma.
forma todo ano. O coração estava amargurado, ela estava irritada, nervosa, olhando para as coisas. E aí chega um determinado momento que Deus tinha uma necessidade, irmão. Você sabia que Deus tem necessidade? Tem. Que é isso, pastor? Ele faz o que ele quer, ele faz o que ele quer. Mas ele conta comigo e com você. Havia ali, naquele tempo, uma necessidade. A Bíblia diz que naquele tempo as visões eram raras, a palavra mais ainda. Deus quase não falava naquele tempo com o povo por causa do pecado. Então Deus tinha uma necessidade de levantar ali um sacerdote, levantar ali um profeta, alguém para fazer aquilo que Deus precisava que se fosse feito. Como hoje Deus tem propósitos. E Deus quer agir através da minha e da sua vida. O milagre que você precisa, nós ouvimos aqui ontem, não é só para você. Deus tem propósito. Aleluia. É para alguém, para outras pessoas também. O seu milagre não é só para você. Por isso que Ana não tinha recebido ainda o que ela queria esfregar na cara de Penina, o filho que Deus deu. Ela não tinha um propósito de confiar em Deus, de entregar para Deus aquilo que ela nem tinha recebido. Mas num determinado momento a Bíblia diz que Ana se levanta. Um determinado ano, Ana se levanta e ela diz: hoje a minha vida vai mudar. E sabe por que a vida dela vai mudar? Ah, meu irmão, porque o propósito do coração mudou. Aleluia. Porque Ana decidiu se derramar na presença de Deus e falar: Senhor, eu não me importo com Penina, eu não me importo com o sacerdote, eu não me importo com o que está acontecendo, eu me importo com o teu reino. E o teu reino precisa de um sacerdote, o teu reino precisa de alguém, de um profeta. Meu Deus! Como eu deixar de olhar para a minha necessidade e olhar para a necessidade do reino? O que Deus está precisando nos dias de hoje, pastora? O que Deus está precisando nos dias de hoje, meu irmão? Qual é a necessidade de Deus para o tempo que se chama hoje? Deus precisa de sacerdotes, Deus precisa de profetas. E quem vai gerar isso? Eu e você. Nós vamos gerar o Samuel que Deus precisa para este tempo. Mas eu preciso mudar a intenção do meu coração. Largar tudo que está acontecendo à minha volta. Não importa mais. Eu vou entrar neste tempo e eu vou orar. E a minha oração vai mudar. O meu propósito também. E ela diz: Senhor, eu me derramo na tua presença. Ela oferece para Deus aquilo que ela não tinha recebido ainda. Isso é fé. Eu dizia: Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. Se o Senhor fizer na minha vida, eu vou fazer algo para o teu reino. Se o Senhor, Deus, abrir a porta, eu vou fazer algo para o teu reino. Eu vou contribuir para o reino de Deus. Interessante que na palavra diz sobre uma mulher, a Sulamita. A Bíblia diz que ela era rica, tinha tudo, marido abençoado, vivia no meio do seu povo. E a Bíblia diz que todas as vezes que o profeta passava por ali, ela dava a ele pão para comer. Ela se preocupava com o reino, ela servia o reino de Deus. E ela dizia: profeta, entra. E servia o profeta. Certo dia, ela atenta para as necessidades do reino de Deus. Ela diz para o seu marido: vamos fazer um quarto aqui para o profeta? Vamos colocar ali uma mesa, uma cama, um candeeiro para iluminar o quarto. E todas as vezes que o profeta passar por aqui, ele vai descansar. Necessidade do reino. O profeta andava para baixo, para cima, falando aquilo que Deus ordenava que ele falasse.
E assim ela fez. O marido construiu lá o quarto. E todas as vezes que o profeta passava pela cidade, ele entrava, descansava, dormia. Oh, delícia. Ela olhou para a necessidade do reino. Ela serviu ao reino. E interessante que você não vai ver em nenhum momento aquela mulher pedindo a Deus um filho. Mas eu vejo que Deus, quando nós nos preocupamos com o reino dele, Rejane, Deus te dá até aquilo que você nem pede. O segredo mais profundo do seu coração, Deus atende sem você pedir. Aleluia. Sem você falar uma palavra. Sem ninguém conhecer a necessidade sua. Deus sabe o profundo e escondido. E Ele realiza. Aleluia. Porque você se preocupou com o reino. Simplesmente. Porque você se atentou para as coisas que estavam acontecendo à sua volta. Foi isso que essa mulher fez. E a Bíblia diz que Eliseu profetiza na vida daquela mulher um filho. E ela recebe. Ela tem esse filho. Ela gera esse filho. Por quê? Simplesmente pelo fato de ter abençoado a obra. De ter feito alguma coisa para o reino de Deus. Meu irmão, o que Deus está mandando você fazer? Eu não sei. Eu sei o que Ele manda eu. O que Deus está tocando no seu coração para você fazer? E talvez você tenha endurecido seu coração e preocupado com a sua bênção. Bênção para esfregar na cara de todo mundo que você recebeu. Sendo que o propósito de Deus não é que você faça isso. O propósito de Deus é que você testemunhe do milagre e através do seu milagre outras pessoas sejam abençoadas. Foi o que Deus fez na vida de Ana quando ela mudou o propósito do seu coração. Ela fez um voto com Deus. Deus, se o Senhor me der um filho, homem, eu vou te devolver ele. Ele vai ser consagrado, separado para o reino, para te servir. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Samuel foi um dos maiores profetas, grandemente usado por Deus. Foi Samuel que ungiu Davi, foi Samuel que ungiu Saul primeiro. Foi o próprio Samuel que falou: Saul, seu reino está rasgado, Deus já escolheu outro melhor do que você. Foi Samuel. Samuel crescia no templo, no meio do pecado, ele não se corrompeu, ele crescia na graça, do conhecimento de Deus. Samuel foi usado pelo Senhor. Glória a Deus. Ele não se corrompeu com o meio que ele vivia. O que Deus está te pedindo, meu irmão? Deus sempre vai nos pedir alguma coisa. E você sempre tem alguma coisa para oferecer para Ele. Graças a Deus. Sempre. Glória a Deus. Sempre. Jesus, quando ele foi multiplicar os pães e os peixes, ele perguntou: o que você tem? O que tem? Ah, Senhor, 5 pãozinhos. 2 peixinhos. Uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Ele não importa. O que vocês têm? O profeta sempre pediu para aquela viúva: o que você tem? Tem nada. Não, peraí. Tem um tiquinho de azeite. Então você tem. É através Aleluia. do seu povo. Deus vai agir. Aleluia. Não importa quanto é. Ou o que é. Entenda bem o que eu estou te falando. A pastora está pedindo dinheiro. Estou pedindo dinheiro, não. Eu estou te perguntando o que você tem para oferecer para Deus. O que Deus está te incomodando para fazer para Ele. Ninguém é tão pobre, espiritualmente falando, que não tenha nada para oferecer a Deus. Pastor, eu não sei nem orar. Sabe? Você sabe. Quando você fecha os seus olhos lá na sua casa e você fala com Deus, você está orando. E Ele ouve. Na simplicidade das suas palavras. Pode falar até benção mesmo. Errado, não tem problema não. Ao invés de falar benção. Fala benção. Não tem problema também. Deus
ouve e Ele atende. Quando você está orando pelos seus filhos, você está servindo o reino. Quando você ora pelo seu esposo, você está servindo ao reino de Deus. Você está fazendo alguma coisa. Quando você ora pelo bairro, você está servindo a Deus. Você está atentando para a necessidade do reino. Quantas vezes o Senhor está te falando, vai lá, fala do meu amor para aquela pessoa e você se cala. Serve ao reino, meu irmão. Começa a observar a necessidade que está à sua volta. Tem pessoas que vêm na igreja, recebem a bênção e nunca mais você vê ela. Você só vê quando ela quer outra bênção. Aí ela volta de novo. Mas aqui não é ouvidoria da prefeitura. Que você vem, pede, recebe e vai embora. Aqui é a casa de Deus. Aqui é onde você congrega. É aqui que você recebe alimento para sua caminhada. É aqui que você recebe força de Deus. Irmãos, quantas vezes eu entrei aqui destruída. E eu saí revigorada, porque o meu Deus, o nosso Deus nos renova. Aleluia. Talvez você entrou por aquela porta, só Deus sabe como você está. Mas você vai sair alegre. Você não vai fazer como Ana, que entrava e saía da mesma forma. Por quê? Porque estava amargurada. Mas você vai se levantar e orar como ela fez depois de apanhar muito. Depois de apanhar muito, ela aprendeu e orou conforme tinha que orar. Ela se derrama na presença de Deus. E sabe o que eu acho lindo nessa passagem? A Bíblia diz que enquanto ela estava nervosa, com raiva, esse aqui que é o bom? Tá bom? Ah, então tá explicado. Olha que lindo esse texto, irmãos. Ela, enquanto ela está virada com raiva por causa de Penina, por causa da afronta, a Bíblia diz que ela não comia e estava triste. Ou seja, Deus, eu vou lá na igreja, viu, Deus? Mas eu tô com muita raiva de Penina. Então eu vou fazer uma pirraça, se o Senhor não me der. Deus, se o Senhor não resolver esse problema aqui, Deus, eu não vou comer. Ai, Deus, ó. Vai ficar com fome. Vai fazer uma dieta. Ó, pirraça com Deus não funciona não, meu irmão. Não é assim que a gente ora, não. Não é assim que a gente se achega na presença de Deus, não. Deus, se o Senhor não fizer, também não vou na igreja mais. Vou fazer graça. Vai perder alguns cultos. Senhor, se o Senhor não fizer... Oh, Deus, o Senhor está vendo? O que essa mulher está fazendo? O Senhor está vendo a afronta, Senhor. Deus, se o Senhor não entrar nesse negócio, eu não vou comer mais. Aí Deus vai falar assim, vai fazer a dieta então. Fica aí bonitinha. Você sabe por quê? Porque Deus não entra em pirraça. Deus não ouve a oração de gente pirracenta. Mas no momento em que ela se derrama na presença de Deus, e ela se quebranta, e ela muda o propósito do coração, a Bíblia diz que Eli fala com ela assim, ô mulher, você tá, ó, chapada. Ela diz para ele, eu não bebi nenhuma bebida forte, mas eu estou atribulada de espírito, eu estou me derramando na presença de Deus. A Bíblia diz que Eli diz para ela assim, olha, vai então e seja feita conforme a sua fé, conforme a sua oração, que Deus te conceda aquilo que você pediu. Aleluia. A Bíblia diz que Ana sai dali, come, e o seu semblante já não é mais o mesmo. Glória a Deus. Ana não tinha recebido ainda, mas ela creu na palavra do profeta. Aleluia. Na palavra do sacerdote. Ela creu e ela comeu. Glória a Deus. Melhorou o semblante, porque ela acreditou na palavra e foi para casa. E a Bíblia diz que quando ela chega em casa, que ela vai namorar, né? Deus se lembrou dela. Será que Deus tinha esquecido de Ana? Não, meu irmão. Deus não se esquece de nós. Deus se lembrou daquela oração que foi feita lá. Aleluia. Lá no altar. Aquela oração que foi feita lá no templo. Ele
de Ana. E aí a Bíblia diz que Deus abençoa a Ana e ela gera Samuel. Mas enquanto ela estava com pirraça, nada aconteceu. Mas a partir do momento que ela ora, recebe a palavra e crê, muda o semblante, peraí. Eu sirvo um Deus poderoso. Aleluia. Ela muda o semblante dela, ela criou na palavra. Aleluia. E aí Deus se lembrou da oração. Aleluia. Todas as vezes que você orar a Deus, se você crer na palavra, meu irmão, você pode ter certeza, Deus vai se lembrar daquela oração. Aleluia. Deus vai se lembrar daquela oração. Agora eu quero te fazer outra pergunta. Mais uma vez, né? O que Deus tem te pedido? Faça. Sem medo. Faça sem medo. Atente para o reino de Deus. Para os dias de hoje. Deus, eu quero ser útil. Tá aí a mulherada dando a bênção na... É só você, pastor, que vem. Tá aí as irmãs, irmãos, nós estamos... Deus está levantando. Aleluia. Nós estamos descobrindo talentos no nosso meio. E é assim que Deus quer. Recebeu a bênção aí, ó. É só crer e mudar o semblante. Aleluia, Deus. Só crer. É assim que Deus quer que nós façamos. Colocar a palavra em prática. Você está aprendendo, começa a colocar isso em prática, meu irmão. Não fica só recebendo, não. Vai passando isso para as pessoas. Vai liberando. Vai liberando as pessoas. A palavra de Deus vai alimentando as pessoas. Quantas pessoas que você pode aqui no bairro mesmo ter convidado para vir na igreja, pastor, eu convido, não vem. Não tem problema, você fez a parte. Mas faça. Fale do amor de Deus. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Você pode estar destroçado por dentro. Vai pregando. Deus vai te limpando e vai fazendo a obra na vida do outro. Deus vai te limpando e fazendo a obra na vida do outro. Foi o que Deus fez com Ana. Arrancou toda a amargura do coração e a bênção dela serviu a muitos. E a Bíblia diz que Ana gerou mais outros filhos aí, sei lá, 7, 5, 6. Gerou outros filhos. Porque ela entregou aquilo que ela nem tinha recebido. Comece a oferecer para Deus aquilo que você nem recebeu ainda. Mas pela fé você crê. Aleluia. Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer na tua casa. Eu vou ser útil na tua obra, na vida das pessoas. A minha bênção é para alcançar os outros, não é para... Né? Deus não quer isso. Deus quer que você abençoe outros. A bênção que Deus fez na vida de José se estendeu sobre os muros. Os vizinhos foram abençoados também. Todo mundo foi abençoado através de José. Porque José não guardou a amargura no coração. José liberou seus irmãos. Ele sabia que tudo estava contribuindo para o crescimento dele. Tudo estava contribuindo para que aquele sonho fosse realizado. E é assim que Deus faz. Tudo contribui para que o seu sonho seja realizado. Para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Então, meu irmão, eu te convido a fazer uma oração diferente hoje. Com propósito. Com propósito. Meu Deus, pergunta para ele, Deus, o que o Senhor quer de mim? Me fala, e ele vai falar com você. Se já não estiver falando, eu tenho temando aí. Se já não estiver falando, se você disser, Deus, fala comigo. O que o Senhor quer de mim para o teu reino, para a tua obra? Me usa, meu Deus, na simplicidade. Ele vai fazer. Porque o que Deus mais quer é nos usar como instrumento. Foi para isso que ele nos chamou. Para ser instrumento. Foi o que Deus falou acerca de Paulo. Este é para mim vaso escolhido. Para o meu reino. Para servir ao meu reino. Para pregar minha palavra. Nós somos escolhidos de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. E através de você, salvar outros. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Aleluia, Jesus.
você tem entrado aqui, ou como você entrou aqui hoje. Talvez você está como Ana, atribulado de espírito. E talvez você entrou aqui hoje assim, com uma revolta dentro de você, ou não sei qual é o sentimento. Eu te convido a mudar o seu propósito agora, da sua oração. E falar para Deus, Deus, eu quero que a minha bênção, essa bênção, Deus, que eu tenho te pedido, que eu ainda não recebi, que através dela, o teu reino seja abençoado. Que através disso que eu tenho te pedido, Deus, o teu reino seja engrandecido. Que eu venha contribuir espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, não sei de qual forma, financeiramente, de qual forma vai ser, que eu venha contribuir para o teu reino, através da minha bênção, da minha vitória, que seja para te servir. Como pastora, eu quero a salvação do meu esposo. Quer? Você quer a salvação do seu esposo para quê? Deus, que o meu esposo te sirva. Que ele te receba como muito suficiente Salvador. Que eu e ele sirvamos ao Senhor. Não que você, seu marido mude, seja transformado e tchau, Deus, fui. Não. Mude o propósito da sua oração. Deus, eu quero meus filhos transformados, mas eu quero eles no teu altar te servir. E Deus vai fazer. Você está contribuindo para o reino. Você está entregando para Deus os seus filhos. Deus, eu quero a porta do emprego aberta. Quer, meu irmão? Deus, eu quero que o Senhor abra a porta do emprego para a minha vida. E eu faço um voto contigo. Eu vou ser dizimista fiel na tua casa. Deus vai abençoar. Vai prosperar. Porque tem propósito. Aleluia. Senhor, eu quero que o Senhor libere aquela causa da justiça que está há anos travada. Quer? Senhor, eu faço um voto contigo. Eu vou abençoar a tua casa. Tudo? Não, não é tudo. Porque você não vai trazer tudo. Não vai. E Deus não quer isso. Mas Deus quer que você cumpra o voto que você fizer. Eu vou abençoar, eu vou trazer uma oferta no teu altar. Eu vou contribuir para o teu reino. Mude o propósito do seu coração. Aleluia. Seja alguém que é útil. Que é útil na obra de Deus a todo momento, independente da luta que você passa. Você está ali firme, servindo a Deus, confiando nele. Foi o que Ana fez e ela cumpriu o voto dela. No determinado momento, quando Samuel foi desmamado, 3 anos depois, ela o entregou no altar. Ela o entregou para a obra de Deus. Foi fácil para ela? Não. Não foi fácil entregar o seu filho que ela tanto quis. Mas ela cumpriu o voto que ela fez diante de Deus, porque ela conhecia a necessidade do reino. Deus precisava de Samuel naquele momento. Deus tinha um propósito na vida de Samuel. E ela entregou Samuel para a obra de Deus. Então, meu irmão, qual é o Samuel que você quer gerar nessa noite? Entrega ele para Deus antes mesmo dele ser gerado. Creia, tenha fé, convicção, certeza que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que você tem pedido, que você tem orado ao Senhor. Senhor, meu Deus, o Senhor é um Deus que conhece o propósito do coração da tua igreja. O mais íntimo, até aquilo que nunca foi pedido, o Senhor conhece. E o Senhor realiza. Porque tu és um Deus amoroso, bondoso. O Senhor é um Deus que nos dá aquilo que nós necessitamos. Ninguém vê se o Senhor não dá. Porque o Senhor não poupou nem o teu